Pode ser Senhor? Glória a Deus. Então, vamos dar início ao nosso quarto encontro. Nós estamos nesse, como foi exposto pelo pastor, mês da reforma. Dia 31 desse mês estaremos comemorando mais um dia, mais um ano de algo que o Senhor fez há um bom tempo atrás e que hoje nós somos frutos. Nós somos, na verdade, frutos de um agir de Deus no decorrer da vida. Deus nos tem abençoado desde o primeiro dia. Nós temos sido abençoados, enriquecidos com um conteúdo que só vem acrescentar a nossa fé, que só vem a agregar o nosso conhecimento. E o tema que ficou para mim nessa noite foi a contra-reforma, ou historiadores vão chamar de a reforma católica. Os irmãos podem até achar um pouco que nós vamos falar bastante hoje a respeito do catolicismo romano, porque o tema de hoje é justamente a reação do romanismo frente ao avanço do protestantismo. Antes, no próximo slide, Mateus, eu gostaria de ler um texto para a igreja que se encontra em Marcos capítulo 9, versículo 2 até o 8. Um texto que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavadeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Nosso propósito dentro desse mês, e aqui eu já gostaria de agradecer e ao mesmo tempo parabenizar o pastor Adaías, pastor da igreja, bem como a superintendência da Escola Bíblica Dominical, que está à frente desse evento, a pessoa do irmão Ronaldo, do presbítero Messias. Ambos são idealizadores e estão promovendo esse evento para a igreja. Gostaria de agradecer pelo convite e também parabenizá-lo pela iniciativa, porque me mostre um povo que não conhece a sua história, que renega e negligencia a sua história, e eu te mostrarei um povo que é morto. Nós estamos aqui justamente para destacar aos amados irmãos que Deus, Ele é o Senhor da história, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor que se manifesta na história, e que Ele realiza o fiel cumprimento de Sua palavra enquanto a história está sendo escrita, e que toda a história que vem sendo exposta desde o primeiro dia aqui, ela vem justamente para avivar a nossa fé e fortalecer a nossa fé. Renego o porquê desse texto. Jesus leva os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, até um alto monte,
E lá ele mostra a sua glória e aparece com ele dois personagens do Antigo Testamento. Um, Moisés, e outro, Elias. Não é que aquele evento naquele momento estava querendo dizer isso para os discípulos, mas nós podemos inferir através desse texto que Deus é o Senhor da história. Porque naquele exato momento, juntamente com Jesus, nós temos dois personagens. Um, Moisés, ali representando a lei, dos patriarcas até a lei. E nós temos Elias representando os profetas. E naquele instante nós podemos entender. Jesus estava mostrando para os seus discípulos que na história, o homem caído, ele não pode encontrar redenção para a sua queda, nem na lei, nem na mensagem dos profetas. Jesus estava dizendo para eles que a partir daquele momento ele veio para mudar a história da humanidade, e ele seria justamente esse ponto de mudança para a história do homem. Tanto que o evangelista Lucas fala no versículo 31, versículo 9, que eles justamente conversavam a respeito da morte de Jesus, ou seja, como Jesus ia mudar a história da humanidade. Então, nós podemos ver que Deus é o Senhor da história. Ele se manifesta no controle da história. Pode passar o slide, Mateus. E para podermos entender o tema de hoje, a temática de hoje, para que você possa, ao final desse momento, sair daqui realmente entendendo o nosso propósito aqui, sair com a bagagem de conteúdo que te faça ter uma fé mais sólida, que te faça ter um conhecimento mais sólido, é preciso a gente voltar um pouco antes e entender o contexto antes de falarmos de contra-reforma. Nós precisamos entender o contexto em que vivia, a realidade em que vivia o catolicismo romano da época. Nós precisamos, antes de entrar no tema propriamente dito, nós precisamos compreender como é que estava funcionando a igreja cristã naquele momento. A única igreja cristã que existia até então na história. Nós estamos aqui no slide de número 3, e nós precisamos revisar a realidade em que se encontrava a Igreja Católica Apostólica Romana. Como é que era o seu funcionamento prático, como é que realmente funcionava aqueles que se diziam representantes de Cristo. E aqui eu enumerei alguns pontos principais, não são todos, mas são alguns pontos principais de como estava funcionando o sistema eclesiástico da época. O primeiro que eu destaquei, isso aqui, amados irmãos, nós estamos falando antes da reforma, antes de se manifestar a reforma, o contexto em que a igreja cristã vivia, o contexto histórico. Eles estavam vivendo através de sistema de impostos eclesiásticos. René, o que eram os impostos eclesiásticos? Impostos eclesiásticos era tudo aquilo que um bispo, tudo aquilo que um padre, tudo aquilo que um prelado, ou seja, alguém do clero que presidia uma igreja em um determinado lugar, ele tinha que pagar todo mês até o bispo de Roma, que era quem? O Papa. Ou seja, todo sacerdote católico romano, naquele momento, ele tinha que pagar impostos a Roma para poder continuar à frente daquela igreja, à frente daquela circunscrição que ele era responsável. Segundo, a igreja católica funcionava através do regime de anata. René, o que é anata? Amados, anata era justamente toda a receita arrecadada por um prelado em uma nova sede durante um ano, que era enviado ao Papa. Ou seja, eu estou aqui para dar um exemplo através de você, Juarez. Você é um sacerdote católico da época e você é designado para assumir uma igreja em um determinado local. Toda a receita durante um ano que você arrecadasse naquela igreja, você tinha que enviar para Roma. Não podia
ficar e sentiu que fosse dentro da sua igreja. Então vamos guardando aí. Como é que funcionava, René? Impostos eclesiásticos, a anata, que era a arrecadação de todo um ano, que era enviada para Roma. Ponto 3. Cargos vacantes. O que eram os cargos vacantes, René? Cargos vacantes era o seguinte: esse mesmo bispo Juarez, que estava responsável por uma igreja, quando ele saía e era transferido para um outro lugar, o que é que acontecia? Se aquela igreja que ele estava à frente fosse uma igreja próspera, rica, de uma comunidade abastada financeiramente, o bispo de Roma demorava um certo tempo para enviar um substituto para aquele lugar. Com o intuito de quê? De que todas as receitas também fossem enviadas para Roma, fossem enviadas para o Papa da época. Então, guarde isso com você: sistema de impostos eclesiásticos, anata, cargos vacantes. Um problema que decorria dos cargos vacantes: aquela igreja, aquela comunidade, quando saía o bispo Juarez daquela igreja, aquela igreja ficava sem líder espiritual, portanto ficava sem alguém que os conduzisse, alguém que pregasse a palavra, alguém que os visitasse, alguém que presidisse espiritualmente aquela comunidade. Isso era um dos prejuízos dos cargos vacantes. Outro, a exploração das contribuições. A exploração das contribuições consistia em quê, René? Era o seguinte: uma igreja era responsável por uma determinada comunidade, e na maioria das vezes, 90% daquele povo que frequentava aquela igreja era constituído de pessoas pobres, de pessoas financeiramente que não tinham poder aquisitivo. Amados, nós estamos falando do século 14, 15 e 16. Nós estamos falando aqui cerca de 1300, do ano 1400 e do ano 1500. Ainda não existia o capitalismo como conhecemos hoje. O sistema financeiro predominante da época era o feudalismo, onde uma só pessoa era dona de imensas terras, e ali tinha várias pessoas que trabalhavam, famílias, comunidades que trabalhavam para essa única pessoa. O sistema de vassalagem e o sistema de suceranismo. Você já deve ter ouvido falar, suceranos e vassalos. Então a maioria das pessoas que frequentavam a igreja eram pessoas da comunidade, pessoas pobres, pessoas que não tinham condição, pessoas que viviam da agricultura, pessoas que viviam do pastoreio, pessoas que viviam do gado. E o que acontecia? Eram pessoas humildes que não tinham conhecimento bíblico, até porque a reforma protestante ainda não tinha acontecido, a Bíblia ainda não havia sido traduzida para a língua do povo, e o povo não tinha acesso à palavra. Então o bispo que ali estava, o padre, o clérigo que ali estava à frente, tudo que ele falava se tornava verdade para o povo. Então, se o que aquele homem pedisse, todos traziam para a igreja. E através da ignorância do povo, aqueles prelados, eles exploravam o povo com diversas contribuições pesadíssimas, que também eram enviadas para onde? Roma. Obrigado. René, outro, o nepotismo. O que era o nepotismo, René? O nepotismo era justamente a consagração de pessoas para o cargo eclesiástico que não tinham vocação para isso, mas tinham o quê? Indicação familiar. É como se eu, René, fosse um bispo importante católico, e lá de Roma eu tenho um Juarez. Juarez, vou pegar como exemplo hoje. E o meu primo Juarez, ele tinha: René, eu tenho vontade de ser um sacerdote. Tudo bem, está indicado, você vai para a igreja lá. Samir, tu é casado com a minha irmã, eu vou te enviar, eu vou te indicar para a igreja tal, para assumir a igreja tal. Isso era o nepotismo. E quando você vai ler os livros de história, não se espante, porque muitos papas foram primos de outros papas, que foram irmãos de outros papas, que foram da família
famílias tomavam de conta dos cargos eclesiásticos. Nepotismo. Pluralismo. Entendeu? O que é o pluralismo? É quando uma só pessoa ela tomava de conta de vários cargos eclesiásticos. Consequentemente, tomava conta de 2, 3 igrejas e acabava que não dava conta de nenhuma. Outro, a simonia. René, o que é a simonia? Me explique, pelo amor de Deus. A simonia, queridos, na verdade, nada mais é do que uma das maiores demonstrações de corrupção no meio religioso, mas na verdade consistia na compra e na venda de cargos eclesiásticos. Eu não conheço o Juarez, eu sou um bispo, sou um arcebispo, e o Juarez ele tem vontade de assumir determinada igreja, tem vontade de ser um sacerdote. Ele não me conhece, mas ele tem poder aquisitivo. Ele é praticamente um burguês bem sucedido. Então ele chega para mim e diz assim: eu tenho tanto, tenho X tanto, e eu quero comprar aquela igreja, aquela comunidade para mim. E eu assim vendi aquela igreja para você, aquela comunidade. Ao nome disso se dava o nome de simonia, baseado naquele texto de Atos, quando Simão, o mágico, tentou comprar poder. E por último, 8, conspirações e tramas políticas. Uma das grandes realidades que cercavam o catolicismo romano do século XIV, XV e XVI eram as conspirações políticas. Diziam que os bons papas conheciam a palavra de Deus, mas os melhores conheciam os príncipes e os reis. Os grandes papas da época que se destacaram, eles tinham boa articulação política com o imperador, com os reis da França, os reis da Inglaterra, que viviam em constante guerra. E então o papa da época ele tinha sempre que estar escolhendo de um lado, ou estava do lado da França, ou estava do lado da Inglaterra, ou às vezes do lado do imperador alemão, que viveu em constante guerra. Isso vai ficar claro na Guerra dos 100 anos, 100 anos de guerra entre Inglaterra e França. Você pode ver, em rápidas palavras, eu tive que resumir para você, meu amado irmão. Espero que os irmãos tenham entendido, porque tudo isso, para que você entenda o contexto que vivia a igreja cristã da época, que nós estamos estudando aqui desde a primeira quinta-feira de outubro. O porquê que teve que haver uma reforma. O porquê que a igreja cristã não podia continuar da mesma forma. Por que Deus lá do seu olho disse: eu tenho que dar um basta. Então, esse próximo slide aqui, para finalizar, ele vai mostrar para os irmãos o ápice da problemática cristã da época medieval. Porque diziam que o Papa é a autoridade suprema da igreja, o único porta-voz representante de Cristo na terra e o sucessor de Pedro na terra. Eles diziam assim. Só que já foi falado aqui pelo professor Bernardo, já foi falado pelo professor Vitor Breno e pelo professor da semana passada, Joel Queiroz. Foi falado a respeito do grande cisma do Ocidente. O que foi o grande cisma do Ocidente? Foi quando a Igreja Católica ela se dividiu em duas. E a partir daquele momento eles passaram a ter 2 papas. Um ficou em Roma e outro ficou na França, na cidade de Avignon. Só que no ano de 1409 a igreja se reúne na cidade de Pisa para um concílio, para resolver esse problema, para acabar com essa duplicidade de papas. O que eles na verdade queriam resolver o problema, acabaram piorando o problema, porque naquele concílio eles elegeram um terceiro papa, dizendo: não, agora esse papa vai ser o papa verdadeiro e os outros 2 não serão papas verdadeiros. E elegeram um terceiro papa. Só que os outros 2 papas que existiam já, eles não quiseram abrir mão de suas regalias.
regalias e se auto-intitulavam os verdadeiros papas, criando assim um grande problema na cristandade ocidental, porque foi o momento em que a igreja cristã católica romana ficou tendo 3 papas ao mesmo tempo, como você pode ver no slide, o Papa de Avião, Bento XIII, que depois da história vai chamar de uma espécie de contrapapa, né? O Papa de Pisa, Alexandre V, e o Papa de Roma, Gregório XII. E ali a igreja ficou no meio de um conflito, porque o Papa de Avião se assegurou com o rei francês, o Papa de Pisa se assegurou com o imperador, e o Papa de Roma se assegurou na Itália, em Roma, com os romanos. E ali, no meio de toda essa confusão, estava quem? O povo, a igreja, que foi esquecida, que foi negligenciada, abandonada e trocada por sistemas políticos, por riquezas, por buscas de riquezas, por se tornar grandes. Um exemplo disso, nós podemos falar até da Capela Sistina, que o nome Sistina é uma homenagem ao Papa Sisto, que foi quem a idealizou e mandou pintá-la em sua homenagem, e todos os recursos impostos eclesiásticos eram arrecadados para poder pintar a Capela Sistina. E os outros papas que pegaram também todos os outros recursos para construir a Basílica de São Pedro. E assim você pode ver que o homem passou a buscar um outro foco: a riqueza, a glória particular e o poder. E o povo ficou esquecido. Pode passar o slide, por Deus. Estamos aqui fazendo uma recapitulação do que a gente viu nas quinta-feiras anteriores, viu, pessoal? E o professor Victor Breno falou a respeito desses 3 servos de Deus. É dentro desse contexto, no contexto da nata, no contexto dos 3 papas, no contexto da briga, que surge a figura de John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola, um inglês, um tcheco e um italiano. Homens que se dispuseram, homens que eram de dentro da Igreja Católica, homens piedosos, servos e tementes a Deus, que propuseram uma reforma para a igreja, que chegaram e disseram assim: olha, tudo isso tem que acabar, isso não pode continuar assim, nós estamos distantes do Evangelho original, nós estamos distantes da igreja de Atos dos Apóstolos, a cristandade não pode continuar assim. Aí chamaram John Wycliffe para defender as suas ideias. Resultado, foi condenado como herege, apesar de ter sido morto por doença. Mas após a sua morte, teve o seu corpo exumado, queimado e jogado no rio. John Hus foi chamado também para um concílio para apresentar suas ideias reformadoras. O que foi que fizeram com John Hus? O condenaram como herege. E até um episódio interessante que John Hus, no seu julgamento, após condenarem John Hus, pegaram as roupas sacerdotais, vestiram ele, deram um cálice e colocaram na mão dele, e naquele instante tiraram o cálice e jogaram, rasgaram as suas vestes sacerdotais em sinal que você perdeu o seu grau eclesiástico. Teceram um papel, uma coroa de papel com vários demônios vermelhos pintados na coroa de papel e colocaram na sua cabeça. Fizeram com que ele marchasse até o centro da cidade, a praça, onde uma pira o aguardava. E enquanto ele marchava em direção à fogueira, ele teve que contemplar todas as suas obras, seus livros escritos sendo queimados na sua frente. E enquanto isso, ele escutava sempre os clérigos dizendo: te retrata, renuncia, tudo isso pode acabar, basta apenas você se retratar.
nada essa pira de fogo. Só que os historiadores dizem que esse homem sustentou e com um olhar sereno caminhou em direção à pira, onde foi amarrado e morreu queimado, segundo a história, cantando um hino dos salmos. Jerônimo na Itália também não foi diferente. Ele foi convocado até pelos Médici para a cidade de Florença, para trazer um avivamento para aquela cidade, e Jerônimo consegue fazer isso. O interessante é que o avivamento que Jerônimo traz é tão grande que o carnaval italiano ele foi cancelado naquele ano. Quem conseguiria fazer isso? Quem conseguiria? Mas Jerônimo, através da pregação pura e genuína da palavra de Deus, conseguiu trazer um avivamento para aquela cidade que incomodou, claro, Roma e o Papa, que o ordenou também que se retratasse, mas ele não se retratou. E assim ele foi condenado como herege e foi ordenado morrer. O interessante é que a história vai dizer que eles tiveram certa compaixão de Jerônimo, porque antes de queimá-lo, eles o enforcaram antes, porque era um homem respeitado na cidade. A lição que eu trago desses três homens para a minha vida e para a sua: foram homens que entregaram a sua vida, não tiveram a sua vida por preciosa. Foram homens que sustentaram até o último momento do fôlego da sua vida um legado que nós podemos carregar hoje nas mãos livremente: a palavra de Deus. Próximo slide. E agora, eu providenciei esse mapa da reforma para os irmãos visualizarem. Pode visualizar. Para os irmãos materializarem, entenderem. Aqui nós temos o mapa da Europa. Eu falei antes de John Wycliffe, de Jerônimo, que foi uma geração que foi silenciada através do martírio, da morte. Mas posteriormente, no outro século, veio uma outra geração que não pôde ser silenciada, que não pôde ser calada: a geração dos reformadores. Uma geração que Deus levantou, uma geração que Deus ergueu para finalmente executar, fazer acontecer a reforma protestante. Nós temos o principal personagem disso que nós falamos na quinta-feira passada com o professor Joel Queiroz, lá na Alemanha, no ano de 1517, no dia 31 de outubro, esse cidadão aqui, um monge agostiniano, Martinho Lutero, prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Talvez o professor falou isso na quinta-feira passada. Talvez ele não tivesse a dimensão do que ele estava fazendo. Talvez porque naquela época o costume era esse: se eu, Renê, tivesse uma proposta de debate, eu sou um acadêmico, eu tenho a minha universidade na qual eu leciono. Se eu tivesse uma proposta de debate, eu quisesse propor um debate, eu pegava as minhas teses, ia para a porta da igreja e lá fixava. Quem gostava de discussão, quem gostava de debater, pegava o papel, botava debaixo do braço e no dia marcado ia lá debater. A proposta de Lutero era essa: ele só queria debater a respeito da teologia cristã, ele só queria conversar a respeito das indulgências, ele só queria entender onde é que estava na Bíblia a rata, ele só queria entender onde é que estava na Bíblia os cargos vacantes, ele só queria entender onde é que estava na Bíblia a respeito dos 3 papas, ele queria entender esse tipo de coisa. Ele queria entender o que é que João Tetzel, o alemão, que foi para a cidade dele vender indulgência, vender salvação. Tetzel era tão sem moral que ele chegava na praça da cidade e dizia assim: olha, a cruz do vendedor de indulgência, ela tem tanto poder como a cruz de Cristo. O professor falou isso na quinta-feira
segunda-feira passada, cada moeda que bater no fundo do cofre vai ser uma alma que Deus vai tirar do purgatório e levar para o céu. Aí Martinho Lutero, dentro das suas 95 teses, lá na tese de número 82, Martinho Lutero vai dizer: se é verdade que o Papa tem poder de salvar almas do purgatório, deveria fazer isso por amor e não para arrecadar fundos para construir uma igreja. Era isso que ele não entendia. Era isso que Martinho Lutero estava convocando aquele povo para o debate, baseado em quê? Na palavra de Deus. O que Martinho Lutero estava sonhando é que ele queria que justamente essa palavra saísse de dentro dos mosteiros, saísse de dentro dos conventos e tivesse como chegar até o povo. Porque naquela época não existia a palavra de Deus como nós temos hoje, no sentido da tradução da nossa língua, que nós podemos ir na casa da Bíblia ali no centro, na Galeria Pedro de hoje, comprar uma Bíblia e ler, estudar a palavra de Deus, fazer nosso devocional diário. Naquela época o povo não tinha esse luxo, não tinha esse privilégio. Por quê? Porque a Bíblia estava em latim, só quem lia latim era quem lia? Os monges, os padres, os clérigos. Assim ficava muito mais fácil eu chegar dentro de uma comunidade e falar o que eu quisesse e não tinha ninguém que debatesse comigo, porque o povo não conhecia a palavra. Martinho Lutero sonhava por isso, uma Bíblia que tivesse ao alcance de todos. Foi só isso, René? Foi não. Martinho Lutero também deixou um legado na área social, porque foi esse cidadão aqui que fundou o sistema de escola pública. Porque naquela época as crianças, os jovens não tinham onde estudar não. Se você fosse uma pessoa bem sucedida financeiramente, você pagava para o seu filho estudar fora, porque não tinha escolas, não tinha onde seu filho estudar. Martinho Lutero cria na Alemanha a primeira escola pública para que o povo pudesse colocar os seus filhos e tivesse direito à educação. Quem foi que foi beneficiado com isso? Eu, René, que estudei aqui no ensino fundamental no Sebastião de Abreu e meu ensino médio aqui no Colégio Júlio Alves Pessoas, nas escolas públicas. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Você entende aonde veio desaguar esse movimento que nós estamos estudando? A importância histórica que tem tudo isso que nós estamos estudando essas quinta-feiras. Aleluia. Isso foi na Alemanha. Só que enquanto isso, lá embaixo, descendo um pouquinho mais, apesar de ter nascido na França, mas seu grande ministério de reformador foi na Suíça, na cidade de Genebra. Nós temos a figura desse cidadão aí, que o nome dele é João Calvino. João Calvino, francês, também sacerdote católico, sai da França e decide estudar fora. E é interessante, um episódio muito interessante que eu acho assim fenomenal, como Deus tem suas formas de chamar umas pessoas e tem forma de chamar outras pessoas. Cada qual Deus lida de forma diferente. João Calvino era um intelectual, um homem muito inteligente. E ele disse: não, meu interesse é apenas de estudar. Eu quero apenas ser um pensador. Eu vou produzir, vou escrever e vou viajar, vou sair estudando. E ele chega na cidade de Genebra, quando ele é convidado por Guilherme Farel a ficar em Genebra e dizer: faz aqui a reforma que Lutero fez na Alemanha. E Calvino, no mesmo instante, ele diz assim: não, eu não posso, eu não quero me meter com isso, porque eu quero descanso, eu quero paz para a minha vida, eu quero descansar, eu não quero estar envolvido com isso. Guilherme Farel simplesmente olha para ele e diz assim: que o Deus do céu amaldiçoe o teu descanso,
que quando tem diversas vidas necessitando de uma palavra, de uma reforma, que você vira as costas para ela. Meu irmão, com essas palavras convincentes, qualquer um teria ficado. Calvino então decide de forma sutil ficar em Genebra depois dessas palavras gentis, mas ele, com medo daquela mensagem profética, resolve ficar em Genebra e assim ele se torna um dos maiores reformadores da igreja cristã. Foi ele quem sistematizou o pensamento teológico protestante. Ele foi o primeiro a sentar e escrever a primeira teologia sistemática protestante, evangélica. Foi esse cidadão aí. Fora outras milhares de contribuições, como o início de faculdades, universidades em Genebra e em outros países, até enviando missionários para o Brasil, no Brasil colônia. E temos outros personagens ali também, lá na Inglaterra, lá em cima, no Reino Unido, esse cidadão com essa roupa pomposa, porque ele era o rei Henrique VIII, e ele foi o autor da reforma protestante na Inglaterra. Foi esse cidadão aí mesmo, apesar que as suas motivações não foram religiosas, não foram bíblicas, mas Deus, de certo modo, usou a sua vida para naquele momento quebrar, se apartar de Roma e dar início a uma reforma dentro da Inglaterra, que nós chamamos de igreja anglicana. Entendeu? Eu coloquei ali também, no Nordeste, no Norte, no Leste, o cidadão ali, que não é muito falado na história. O nome desse cidadão é Gustavo Eriksson, ou mais conhecido na história como Gustavo Vasa, sueco. Esse cidadão foi um grande líder militar que se infiltrou dentro da Suécia, se disfarçou de limpador de rua, se disfarçou de um homem comum do povo e começou a andar no meio do povo, vendo a insatisfação do povo, e ali ele conseguiu juntar um exército, e esse exército conseguiu expulsar o rei da Dinamarca, que naquela época dominava Dinamarca, Noruega e Suécia, os países escandinavos. E ele foi eleito pelo povo como o primeiro rei da Suécia, Gustavo I. Entendeu? O que tem a ver com a reforma protestante? Esse cidadão aqui propôs a reforma dentro desse país, da Suécia. Na sua morte, quando da sua morte, a Suécia já era quase 99% protestante, de crentes em Cristo Jesus. O que isso vai refletir em nós? Os nossos missionários vieram de onde? Suécia. Tudo nasceu. Chegou em nós. Glória a Deus aí. Desse país, lá do norte da Escandinávia, Deus escolhe 2 homens e coloca fogo no coração desses 2 homens. Um fogo pentecostal, um fogo de um avivamento da igreja lá de Atos dos Apóstolos. E esses homens vêm para o Brasil para iniciar o que nós somos hoje, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal desse país. Então, se você der uma olhada, eu não coloquei todos aqui no mapa, mas amados, se eu fosse colocar todos não ia caber. Eu só quis destacar o que é mais importante. Falta Eurico Zwingli, também na Suíça. Faltam diversos outros reformadores, os huguenotes na França, os que tentaram a reforma na Espanha. Espanha e Portugal ficam apartadas, são 2 países que ficam alheios aqui à reforma. Tentaram, mas o catolicismo forte lá não permite que se expanda ali a reforma. Mas a reforma protestante, ela toma de conta de toda a Europa. Glória a Deus. De norte a sul da Europa, de leste a oeste, a mensagem de somente a fé, a mensagem somente a Escritura, a mensagem que só Cristo salva, a mensagem que só a Ele a glória, a mensagem que só a graça começa a encher a Europa.
aí. Isso toma de conta da Europa. E é dentro desse contexto, próximo slide, que entra a nossa palestra de hoje. Eu tive que fazer esse resumo do que a gente já viu, que os irmãos já sabem, porque viram nas palestras anteriores. Nós tivemos que fazer esse resumo para chegar até aqui, porque é dentro desse contexto que a Igreja Católica diz assim: nós temos que fazer alguma coisa. E eu fiquei até relutante, aí conversei com o pastor, conversei com os irmãos, a gente ficou até preocupado assim com o meu tema, com o meu dia, porque é um tema que não é muito agradável de se falar, porque é contra a reforma, a gente vai falar apenas sobre o catolicismo romano. Mas eu entendi que é importante a gente estudar contra a reforma. Sim, por quê? Porque é só quando a gente estuda contra a reforma que a gente vai entender o porquê que a igreja evangélica seguiu para cá e o catolicismo seguiu para cá. É só dentro desse contexto de contra-reforma que nós vamos conseguir materializar nossa mente, porque é que evangélicos e católicos, a sua doutrina não se cruzam, são paralelas. Duas linhas paralelas, geometria, jamais irão se... Viu agora, né, lembrou da de matemática? Jamais se cruzarão. São dois caminhos que seguirão até o infinito, mas jamais se cruzarão. E é dentro desse contexto que a gente entende da contra-reforma, porque é que nós seguimos o nosso caminho, seguimos a nossa vida como protestantes. E o primeiro ponto que nós temos que entender sobre contra-reforma foi justamente a imagem anterior que falava, o Concílio de Trento, de 1545. A primeira atitude católica foi, essa gravura é uma gravura de um quadro que foi pintado justamente no século posterior, em volta de 1600, que retrata o Concílio de Trento, que os bispos católicos se reuniram com o Papa, sob a égide do imperador Carlos V, para discutir os rumos do catolicismo romano. Porque eles também entenderam, a ficha caiu. Sabe o que? Eles disseram: a gente não pode mais continuar queimando o povo, porque não adiantou. Quanto mais a gente queimou, mais eles se multiplicaram. A nossa doutrina, a gente tem que pelo menos discutir. A vida eclesiástica romana, a gente tem que discutir, a gente não pode tampar o som com a peneira, nós temos que conversar a respeito disso. Vamos pelo menos sentar e conversar. E foi o que eles fizeram. Se reuniram na cidade de Trento, na Itália, sob os cuidados do imperador Carlos V. Esse foi o grande opositor do avanço protestante. Carlos V, o maior interesse dele era acabar com a fé protestante, com o protestantismo, que eram vistos como hereges naquela época. Pode passar. Então, o conselho foi convocado. Agora nós temos os bispos de várias partes do mundo, juntamente com o Papa, que irão discutir e conversar a respeito dos próximos anos da Igreja Católica. E ao final disso, ao final desse concílio, que só foi em 1563, foi reunido em 1545 e só terminou em 1563 esse concílio. Eles listarão os pontos realmente da contra-reforma. E aqui eu tive que dividir em dois slides, que é justamente o seguinte: eles reformaram a vida eclesiástica, a vida, o estilo, a conduta de vida dos prelados. Prelados são bispos, são padres, são os clérigos. E eles discutiram também a doutrina. Na verdade, não mudaram, apenas ratificaram a sua doutrina. É o que nós vamos ver no próximo slide, nós vamos segurar aqui. Lembra que a gente, no início da palestra de hoje, eu listei algumas realidades do catolicismo romano da época? Pois bem, eles foram direto a isso. Eles viram a real necessidade de ter que mudar a sua conduta. Foi aí que, ao final do Concílio de Trento, eles tiveram a primeira decisão, o primeiro passo. Qual foi? A criação de novas ordens. O monasticismo está
decaída, estava em declínio naquela época. A vida monástica, aquela questão de se recolher, se estudar, se afastar do mundo para viver uma vida santa, uma vida piedosa, tinha acabado de cair em declínio. Até porque o protestantismo entrou na Alemanha e Lutero toma de conta dos monastérios. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII também pega para si todos os monastérios. Então a Igreja Católica praticamente se vê sem redutos para enviar os seus monges, os seus homens e mulheres para esses locais. Foi então que ele cria algumas novas ordens, e as principais até eu coloquei aqui, a criação de novas ordens. A primeira é a Ordem das Carmelitas Descalças. É uma ordem de mulheres, de freiras, que elas viviam de forma piedosa para ajudar as pessoas dentro do social, de uma forma social. Era uma ordem para isso. E a principal delas, eles criaram uma outra ordem, a Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas, ou conhecido como Companhia de Jesus, que foi fundada por Inácio de Loyola, espanhol, Inácio de Loyola. Essa foi a principal ordem que foi criada dentro da Contra-Reforma, e eles tinham como objetivo principal combater o avanço protestante. E aqueles homens dessa ordem, eles até saem de forma dedicada, começam a viajar o globo terrestre, vão para diversas partes do mundo. Alguns vão até para a Palestina para pregar os muçulmanos. E dentro da nossa realidade brasileira, nós estamos falando do ano 1500. O que foi que aconteceu, amados? Ô Luiz, eu só tirava 10 histórias, né? Descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil. É aquele instante, aquela nova terra, os colonizadores portugueses começam a vir. E começam a vir os bandeirantes para desbravar terras. E junto com eles vem quem? Os jesuítas. E quando eles chegam aqui, eles encontram o quê? Índios, ou seja, um povo que habitava de forma nativa essa terra, que eles batizam de índios, porque originalmente eles estavam querendo ir para a Índia. Os portugueses saíram para a Índia, descobriram o Brasil. Eu ouvi alguém falar isso. E eles batizam aqueles homens e aquelas mulheres nativas de índios. E então é nesse momento que a Igreja Católica envia para o Brasil os jesuítas. Para quê? Para catequizar os índios, para trazer a mensagem de Cristo para os índios. Só que quando chegam aqui, o que os jesuítas fazem? Escravizam os índios, começam a aldear os índios e pegam os índios para servirem de mão de obra para derrubar para o Brasil, colocar nos navios e enviar para Portugal, para ir para os garimpos, arrancar ouro, colocar nos navios e enviar para a coroa portuguesa. Mais uma vez, o trabalho é desvirtuado. A juventude vai anotando, viu, que você vai cair entendendo. Pois é. História pura, mas é de encher os olhos, de encher o nosso coração. Porque isso reflete em nós. Uma outra reação também, dentro da Contra-Reforma, foi que eles proibiram o pluralismo. Vocês não se lembram o que era o pluralismo, não lembram? É uma mesma pessoa assumir vários cargos eclesiásticos, tomar vários contos de diversas igrejas. Proibiram isso. E foram reguladas as obrigações do clero. Ou seja, a partir daquele momento, os bispos, os padres, os clérigos, eles tinham algumas obrigações a cumprir. Eles tinham cerca de algo a cumprir. E 3, foram estabelecidos seminários para o candidato se preparar para o ministério. Até o Concílio de Trento não havia seminário. E daí, como eram formados os padres, os clérigos, as pessoas que
ficavam à frente das igrejas, como eu falei no início da palestra, através da simonia, compra e venda, através do nepotismo. Meu filho, eu coloco ele para ser um bispo. Aconteceu isso de papas colocarem filhos, ainda adolescentes, para ser bispo de regiões. O camarada tinha 16, 17 anos, se tornava bispo de uma determinada localidade. Por quê? Porque o pai dele era o papa. Quem via contra? Ninguém. Então, a partir daquele momento, a vida eclesiástica, que quer se tornar um eclesiástico, vai ter que estudar dentro de um seminário. São criados os primeiros seminários. Isso é um ponto positivo. Agora, para um outro slide, os irmãos vão ver aí, eu separei os grandes pontos teológicos que foram discutidos dentro do Concílio de Trento, dentro da Contra-Reforma. O que foi que a Igreja Católica fez de forma teológica para combater o avanço protestante? Primeiro aí, que é o ponto 4, que eu estou dando seguimento ao slide anterior. A Vulgata, eles decidiram que a Vulgata era suficiente para qualquer discussão dogmática. O que era a Vulgata? A tradução da Bíblia para o latim. Mais uma vez, o povo não tinha acesso ao latim, não conhecia o latim. O povo não tinha conhecimento do latim, o latim só era para os clérigos. Então a Igreja Católica ela afirma, a Vulgata ela é suficiente. Nós não queremos saber da tradução alemã, nós não queremos saber da tradução inglesa de John Wycliffe, eu não quero saber da tradução tcheca, não queremos línguas vernáculas aqui na Bíblia, nós só vamos estudar o latim. Ela vai continuar para servir de fonte para discussão dogmática. 5. A tradição tinha autoridade paralela com as Escrituras. Então todos os bispos assinaram naquele dia e o Papa selou com o seu anel, dizendo que a tradição católica ela tinha pé de igualdade, condição igual inspiração divina que a Bíblia tinha. Ou seja, eles colocaram como regra de fé a Bíblia e a tradição católica. Os irmãos estão entendendo aqui até aqui? Os irmãos estão compreendendo por que nós não podemos mais seguir juntos de mão dadas? Irmãos, o desejo inicial de Martinho Lutero não era de quebrar o seu contato com a igreja romana, não. O ideal inicial dos reformadores não era de quebrar a sua aliança com o catolicismo romano. Eles não queriam isso, eles queriam reformar a igreja, queriam trazer de volta a essência cristã para lá. Mas aí chega o Concílio de Trento na Contra-Reforma e diz: não, nós continuamos acreditando que a tradição católica, a palavra do Papa, ela tem pé de igualdade com a Bíblia. Aí bate como um dos pilares da reforma protestante, que é o sola escritura, somente a escritura, que o pastor já adiantou, vai ser tema do próximo ano, do mês da reforma. Então, eles continuam, a tradição de autoridade paralela com a escritura. Ponto 6, a missa é um verdadeiro sacrifício que pode ser oferecido em benefício dos mortos. Eles reafirmam a missa pelos mortos. Ponto 7, na ceia não é necessário que todos recebam tanto pão como vinho. Um outro ponto de discordância entre católicos e protestantes é que os católicos diziam: olha, vocês não podem tomar o pão e o vinho. Não, os leigos não têm direito, acesso aos dois pontos desse sacramento. O protestantismo já diz: não, negativo, o povo tem que cear aos moldes como Jesus estabeleceu. Os irmãos estão compreendendo? Por que mensalmente nós podemos sentar aqui e, em comunhão com os irmãos, a gente celebrar como Jesus fez a morte e ressurreição de Cristo? Porque alguém um dia, inspirado pelo Espírito Santo, bateu o pé e disse: isso aí não está na palavra, nós temos que voltar às origens primitivas da igreja. E o ponto 8 eu coloquei em vermelho, destacado, porque para mim foi o ponto principal
principal, nesse momento, quando escreveram isso no final do Concílio de Trento, quando colocaram isso para mim ali, eles é como se tivessem colocado um machado entre o protestantismo e o catolicismo. A partir de agora, vocês não podem mais caminhar juntos. O que diz o ponto 8? Bora no 3? 1, 2, 3. Isso é teologia escolástica. Isso é teologia católica. Se existe algum amado irmão católico que está aqui nessa noite, eu não sei, entenda que nós não estamos aqui para denegrir, falar, nós estamos expondo fatos históricos, nós estamos falando de história, estamos conversando a respeito da história e o porquê que nós viemos parar aqui. E para mim, disparado, o principal ponto está aqui, a respeito da teologia da justificação, que ele vai dizer que ela é colaborativa, que o homem pode colaborar com a justificação que nós lemos na Bíblia, que ela só é mediante quem? Jesus Cristo. E ele vai dizer ainda, avançar que tudo isso é mediante o mérito das boas obras, que a pessoa ela tem que praticar as boas obras para poder alcançar a justificação. Mas nós vemos hoje, dentro das nossas pregações, na verdade é uma continuação da pregação que Lutero fazia, que Calvino fazia na época, que os reformadores fizeram, que a justificação nós não encontramos em nós, porque nós não temos nada de bom em nós, que nós não temos nada em nós que atraia a atenção de Deus para nós, que o ser humano ele é caído desde a sua gênesis, do seu nascimento biotipo, e que nós precisamos de Cristo à nossa frente para nos justificar. Aleluia! Próximo slide. E eles confirmam os sacramentos, que foi desenvolvido por Pedro Lombardo. 7 são os sacramentos católicos romanos: batismo, confirmação, ceia do Senhor, matrimônio, extrema-unção, ordenação e, por último, penitência. Também foi um outro ponto principal, primordial de divergência entre nós e eles. Por que, René? Por causa da penitência, que era a penitência. Eu quero ser perdoado de um pecado. Eu sei que eu cometi um pecado. Eu quero perdão, eu quero absolvição desse pecado, senão eu vou para o inferno. Tudo bem, basta apenas você pagar a penitência, que existia por 3 momentos: a contrição do coração, de quem vai se submeter a ela, a confissão ao sacerdote, tinha que procurar lá o sacerdote, trazer essa confissão, e por último, a satisfação prescrita por ele. O que é isso? Você cumprir o que ele te ordenasse. Tudo bem, de acordo com o seu pecado, se você rezar tantos, se você fizer tanto, se você for a tal lugar e cumprir esses tópicos, você será absolvido do seu pecado. Ego te absolvo, em latim, eu te absolvo de teu pecado. Por isso nós não podemos caminhar de mãos dadas, porque nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados lá na cruz, e que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Próximo slide. Nós vamos aqui caminhando para a conclusão. Nós vimos os pontos principais. Eu coloquei os pontos de mudança de vida eclesiástica, praticamente
Eles tentaram colocar fim na nata, na simonia, nos carros vagantes, nas contribuições repagiadas, que na verdade continuaram, tentaram pôr fim nisso, ou pelo menos controlar. E dentro da área teológica, eles não reformaram nada, pelo contrário, eles reafirmaram os seus dogmas teológicos anteriores. E a partir de então, vendo que nada disso funcionava, vendo que quanto mais eles tentavam, mais os jesuítas pregavam, rodavam a Europa pregando, mais o protestantismo crescia. Foi então que alguns movimentos pontuais, trágicos para a história humana, que ficaram nos livros de história, que se você for espremer essa página vai sair muito sangue de muito crente. Eles partiram para a intolerância religiosa. E para mim, disparar os dois principais momentos foi a noite de São Bartolomeu, do dia 24 de agosto de 1572, com aval do rei francês, instruções da rainha Catarina de Médici, milhares de protestantes huguenotes. Huguenotes eram os nomes que davam aos protestantes na França, foram mortos por toda a França. Dizem que só dentro do Palácio do Louvre foram mortos 2.000 huguenotes. Diziam que o sangue escorria pela escadaria. Foi tudo planejado. Eles saíram na madrugada. O líder, o Duque de Guise, ele saiu apontando as casas. Aqui mora um protestante, aqui mora um huguenote, aqui mora uma família. Não fica ninguém, mate pai, mate mãe, mate filhos. Aqui também, e eu vou caminhando em direção à casa do líder deles. Quando eles chegaram na casa do líder huguenote na França, ele pegou e jogou esse homem pela janela, e na rua o matou à base de pisoteada, e depois o decapitou e o esquartejou, e pegou os restos do seu corpo e levou para o palanque, onde outros huguenotes seriam martirizados. E ali, naquele instante, o rei francês, ele deu uma ordem dizendo que isso se cumpra em todas as províncias da França, e quem quiser fazer fora, faça. A notícia rapidamente correu pelo mundo. Naquele instante, a rainha Elizabeth I, que foi a rainha protestante da Inglaterra, que veio depois da rainha católica Maria Sanguinária, a rainha Elizabeth I, ela se veste de preto em sinal de luto dos seus co-irmãos que morreram na França. O imperador daquele momento, apesar de ser católico, chorou a morte dos protestantes. E o Papa Gregório, que foi que ele fez? Mandou rezar uma canção em homenagem a quem? Aos mortos? Não. Aos católicos que fizeram aquilo naquela noite. Porque ele comemorou achando que o protestantismo havia finalmente se findado na França. Próximo slide. Enquanto isso acontecia na França, você pode ver que na Espanha também aconteceu o que nós chamamos de a Inquisição Espanhola. O Tribunal da Santa Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, ele foi reativado na Contra-Reforma. E ele consistia em quê? Em caçar pessoas que eram consideradas como hereges, pessoas que eram contra a doutrina católico-romana. E ali aquelas pessoas eram mortas de diversas formas. Eram mortos dentro da Dama de Ferro, que eles chamavam de Iron Maiden. Eram mortas empaladas, eram mortas queimadas, eram mortas em crucifixos de cabeça para baixo, eram mortas de diversas formas. Isso na Espanha, a Inquisição Espanhola. Então foram dois fatos que eu trouxe aqui de diversos outros fatos. Porque o protestantismo surgiu com Lutero, com Calvino, com Henrique, com Gustavo Vasa, homens revolucionários que mudaram a sua geração. Mas a geração posterior pagou muito caro e pagou com sangue para poder dar continuidade àquele evento, aquela mudança, aquela ruptura na história. Foi até só que, próximo slide, foi só depois que se levantou um outro rei, Henrique de Bourbon, na França, que assumiu o título de Henrique
IV. Esse rei, ele se tornou protestante, o primeiro rei protestante da França. E o seu primeiro ato como rei foi lançar o Edito de Nantes, que concedia aos protestantes liberdade de culto em todos os lugares onde já existia igreja, com exceção de Paris. Henrique de Bourbon, Henrique IV, ele inaugura uma nova era, um novo momento na história, um momento de tolerância. Porque a partir daquele instante, os reis passaram a entender: não, nós estamos matando, são nossos irmãos, são patriotas, são pessoas do nosso sangue. Não é porque eles divergem da nossa fé que nós vamos ter que matar todos. Pode haver de forma coexistir de forma pacífica. E outra coisa, Henrique de Bourbon entendeu, e a partir dele os outros líderes políticos passaram a entender: o Estado não tem que estar se metendo em questão religiosa nenhuma de ninguém, não. O Estado tem que se preocupar com a política, o Estado tem que se preocupar com o povo, o Estado tem que se preocupar com as questões sociais. Cada um tem que ser livre para constituir a religião que quiser. A partir de então, nós podemos ver consagrado uma era de liberdade religiosa. Mas foi um marco a partir de Henrique de Bourbon. Então, amados irmãos, para finalizar, próximo slide, eu vou finalizar com um versículo que o pastor leu no início. Quem estava aqui viu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tentaram, mataram, o tribunal do Santo Ofício foi pesado, foi duro, foi difícil, mas crescemos e chegamos até aqui para a glória de Deus. Essa foi a Contra-Reforma, e eu agradeço a minha oportunidade.